Praia da Alegria era ali, onde hoje é a refinaria de petróleo, de Manguinhos. É uma favela pequena, pouco povoada, sem nenhum recurso. Era um barraco de caixote, tábuas de caixote, não eram tábuas inteiriças não, tábuas de caixote, tá? Cobertas umas de zinco, outras com umas telhas pretas. Não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha nenhum recurso mesmo. Era mangue mesmo. E acontecia muitas vezes de caranguejo botar dentro de casa, né? Essa foi a minha primeira moradia no Rio de Janeiro. Naquela época, as casas eram de estuque, né? Tem gente que chama pau a pique, e de madeira. Madeira reaproveitada de obras, madeira de tapumes também, de obras da prefeitura, de obras... Tudo que você pudesse imaginar, as pessoas aproveitavam para transformar em casas. Era tudo de... Na época não falava que era madeira não, era de tabumes. Né? Eles chamavam de um madeirite, um conglomerado, que a gente chamou de conglomerado, o pessoal chamava de tabumes. Então a minha casa era uma casa de tabumes, ou de estuque, que era uma casa de bambu com barro. Nessa época você tinha algumas casas já em alvenaria, pouquíssimas, algumas bem poucas em alvenaria, e a grande maioria das casas eram daquela forma de construção feita de barro, né? As pessoas faziam aquela armação com madeira e os gravetos de madeira, depois enchiam, né? De barro. Essa construção, né, de Botafogo que vai subindo na favela, eu acho que nos anos 70 você tem a construção do metrô, que eu acho que contribuiu bastante para também mudar a fisionomia da favela. Porque o metrô usava umas placas de compensado naval muito fortes, que ficavam o tempo inteiro. E essas placas, na medida que a obra foi avançando, elas iam ficando meio abandonadas. Não sei se dizer se eram compradas, se eram roubadas, o que acontecia, mas muitas dessas placas subiram o morro e foram compor as paredes dos barracos no Santa Marta. É muito interessante que você olhava de fora, você via a marca, né, em vermelho. Eu lembro que os moradores naquela época, a maioria das famílias, elas estavam localizadas na parte mais baixa do morro. Existiam em algumas extremidades 2 loteamentos, que provavelmente esses 2 loteamentos podem ter dado origem à favela também, contribuído, né? 2 loteamentos em 2 extremos, né? Mas a maioria das famílias ocupavam então essa parte mais baixa e tinha, como o próprio nome diz, um local onde se explorava de fato as pedras, né? Quer dizer, tinha uma pedreira de fato lá dentro. A história do esqueleto é uma história muito curiosa, né? Tudo que eu sei é que aquele prédio foi um prédio construído, né, nos anos 40, 50, e que teria como objetivo criar uma universidade de medicina, uma faculdade de medicina, mas alguma área de ensino, porque a gente saía de um momento do higienismo, a questão da política da época, de limpar a cidade das doenças, tinha toda uma contribuição do estudo das vacinas. Então aquele prédio seria um prédio centralizado para o estudo de medicina. Como a construção parou um pouco, por algum motivo do governo que eu não me lembro bem, as famílias que vinham do interior, né, de Campos, vinha de São Fidélis, e vinha da periferia do Rio de Janeiro, e muita gente também do Nordeste, que vinha tentar a vida no Rio de Janeiro, trabalhando nas empresas, casas de família, grupos, não tinha como voltar para casa, né? E aí essas famílias, para ficar mais próximo, normalmente eram os maridos, né, os homens, ficar mais próximo do local de trabalho, eles começaram a construir, a cercar pequenos espaços, utilizando os pilares do prédio e fazendo pontos de dormida. Nós saímos de Santa Teresa porque o terreno foi pedido, né, para uma reintegração de posse e não houve assim luta jurídica, mas a prefeitura do antigo Distrito Federal tinha construído um conjunto de habitações na Praia de Ramos, para fazer voltar os moradores que perderam suas casas no incêndio. E ali levaram a gente para lá, foi removido também para lá, não é? Fomos de caminhão, a mudança, e eu era solteiro na época, fiquei lá na Praia de Ramos, isso foi em 1958.
primeira remoção foi em 52. Tá? Foi a remoção quando eu fui removida para a Penha. Certo? Que construíram a refinaria. Que construíram a refinaria. Eu morei 2 anos, né? Eu vim para o Rio com 15 anos, me casei com 17 e fui morar na favela da Alegria. E com 2 anos foi o processo de remoção. E fui removida para a Penha. Eles não tinham respeito nenhum pelos moradores. Era assim, se eu deram oportunidade de se escolher alguns espaços, certo? Para que nós pudéssemos morar. A partir de que esse espaço fosse conquistado, nós já não tínhamos mais direito àquele barraco. Então, a primeira reação que eles tinham de nos amedrontar era colocar a cerca no chão. Colocou a cerca no chão, tem que sair. E para mim foi muito dramático porque meu marido ficou muito resistente. Como não só ele, mas teve outras pessoas, famílias resistentes. Mas ele foi um deles, que não queria sair. Mesmo com essa situação, porque a favela é interessante. O elo com a vizinhança, a gente se torna uma família, né? E ele não queria sair. Chegou um momento que a favela estava quase vazia, a maioria dos moradores já tinham sido removidos. Eu resolvi. Um dia chegaram com o caminhão, eu digo, hoje já tinha escolhido a Penha para eu morar, né? Meu irmão já tinha escolhido também, já tinha ido para lá. Eu resolvi ir para ficar perto dele, minha mãe morava comigo. E o caminhão chegou e eu disse, olha, quero ir embora hoje, vocês podem levar, já tinha espaço na Penha. E ele, quando chegou do trabalho, tinha outra família no barraco. Porque quando uma família saía, eles colocavam outra no barraco. Quando ele chegou, já encontrou outra família no barraco. E assim foi esse primeiro processo de remoção. Então, da remoção, eu me lembro assim, que houve um movimento dentro da favela, que vinham umas mulheres boazinhas, bonitinhas, caminhando dentro da comunidade com papel na mão. Eu me lembro disso, que elas vinham com papel na mão e passava perto das casas e perguntava e entrava nas casas e conversava. Mais tarde eu fiquei sabendo que aquelas mulheres eram um grupo da, então, não sei se deputada, vice-governadora Sandra Cavalcante, que era assistente social e que vinha fazer o cadastramento das famílias. A gente sabia que ia acontecer, mas assim, na véspera dizia assim, amanhã a gente vai tirar vocês. Aí chegava com um caminhão e já vinha botando as coisas da gente no caminhão. Me lembro que a minha mãe pegou uma trouxa, um lençol, e pegou as roupas, botou ali, amarrou e jogou no caminhão. O que ela deu para pegar as comidas, amarrava no saco e jogava no caminhão. Às vezes vinha 2 ou 3 mudanças juntas, porque as famílias não tinham muita coisa, né? E muita coisa ficava para trás porque não prestava carregar. E a gente vinha em cima do caminhão, vinha na bolé de um caminhão. E assim, a distância entre o Maracanã, né, até Vila Kennedy, na época, era 2 horas, 2 horas e meia dentro daquele caminhão. E a gente não sabia o que esperava a gente lá. Só tinha informação de que tinha um ônibus que vinha pela manhã e que retornava à noite. Então era como se fosse uma prisão aberta, né? Nós chegamos a reunir 16 associações de moradores lá do entorno, ali entre Bangu, Santíssimo, Vila Kennedy, Vila Aliança, Coqueiro, Guandu do Sena, Jardim Bangu. Foram 16 associações de moradores para debater a questão do transporte. E tivemos que incomodar a Secretaria de Transporte. Ainda tinha até essa coisa, né? Porque começava a ter notícia do Vidigal e as pessoas começavam a visitar as casas e via que a casa tinha fogão, tinha geladeira, tinha televisão, preto e branco, é claro. E falava, pô, mas por que essas pessoas não constroem, né? Pessoas até falavam que seria, de repente, especulação, por que a gente fazia isso? E, na verdade, o que era explicado era que a casa era dessa forma, porque não teria muito custo, e de madeira, de preferência, porque você trocava a casa de um local e levava para outro, né? Com esse caso da remoção, que eles pretendiam apenas a parte mais baixa, o que acontece? Você pega e transferia a casa um pouco mais para cima, e se mantinha morando no local. A Pastoral de Favela foi criada através de uma luta também dos moradores do Morro do Vidigal, na Zona Sul. Uma empresa francesa, uma empresa hoteleira, queria comprar um terreno, queria pegar o terreno do Vidigal para fazer os seus hotéis. Só que os moradores não sabiam. O que chegou para os moradores foi a notícia de que o morro ia desabar e as famílias tinham que sair. E aí os moradores ficaram preocupados e vieram aqui procurar a arquidiocese, procuraram o Dom Eugênio Salles,
quando ele organizou um grupo de advogados, desde o jovem Bento Rubião até o velho Sobral Pinto, e esse grupo começou a fazer um estudo, e aí foi pedido um laudo geotécnico alternativo. Esse laudo veio constando que o morro está mais seguro do que o próprio Pão de Açúcar, né? Então o morro estava muito bom, muito bem seguro e não tinha nenhum perigo de desabamento. E realmente está até hoje lá. E com isso as famílias foram permanecer lá, estão até hoje lá. E todo ano nós fazemos um evento de aniversário. O Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil em 80, e que ele queria visitar uma favela, e foi escolhido o Morro do Vidigal para ele visitar. E lá ele celebrou, entrou nas casas dos moradores, foi assim. Onde eu saiba, você começou com os cabineiros, que era uma maneira de resolver o problema das pessoas que moravam ali nas favelas. Então o cabineiro, ele botava um relógio, houve uma regulamentação da Comissão de Energia, que desenhava, dava como é que devia ser o padrão, etc. O cabineiro fazia a construção da cabine de acordo com aquele padrão e estendia a rede para poucos moradores. Cobrava desse morador, pagava a concessionária, a Light, né, e cobrava desse morador. Não tinha nada de Light, né? Tinha um morador que ele tinha um relógio de luz, né, que a gente chamava de relógio, que ele tinha, e ele fazia um comércio daquilo, ele sobrevivia com aquilo. Então ele era um relógio que normalmente seria para a casa dele. Em alguns pontos tinha 10, 20, tinha até um caso de um morador aqui do Vidigal, que ele continua morando aqui ainda, e ele quando ele bebia, aí ele falava assim, hoje eu vou passar essa luz para mais 2 pessoas, que é uma forma dele, eu dou a luz para você, você me dá aí 10, não sei o quê, não sei qual era a moeda da época ainda. Era uma forma dele ganhar dinheiro. Então, sempre que ele bebia muito, a luz piorava. No prédio em si, eu me lembro que não tinha luz, mas tinha um senhor chamado senhor alguma coisa Ares, Antônio Ares, José Ares, que ele tinha uma birosca que era mais próxima do Maracanãzinho, do complexo do Maracanã ali, né, o estádio Mário Filho, e ele tinha um ponto de luz. E a luz ali ele distribuía com os vizinhos. Então, cada vez que ele distribuía, a luz ia ficando mais fraca. Consequentemente, ele cobrava uma taxa. Então, as famílias que não podiam pagar usavam a lamparina. Ao longo do tempo, essa coisa foi crescendo, né? Quer dizer, mais moradores foram crescendo, e o cabineiro já não podia mais dar conta disso. Então, o Estado, na época, pode ser que eu tenha alguma falha nisso, mas eu acho que foi na Comissão Estadual de Energia do antigo Estado da Guanabara que regularizou isso, tinha a Comissão Estadual de Energia, que definiu padrões para atender em baixa tensão, em alta tensão, como tinha que ser a rede, enfim, ela definiu padrões, não só técnicos como administrativos. Então essas comissões foram organizadas sob a orientação e com um aval, quer dizer, reconhecida, digamos, palavra que se usa muito, pelo Estado. O procedimento basicamente, já se vão muito tempo, né? Mas basicamente é isso, as pessoas procuravam, a gente ia visitar em primeiro lugar, via as condições, via como é que era, etc. Tal. Aí, nessa hora, começava a solicitar informações, porque você tinha que fazer o mapa, botar nome nas ruas, botar nome nas casas. Além da eletrificação, você tinha todo esse processo, que a gente contou muito com os moradores, quer dizer, a organização dos moradores. Aí nós marcávamos uma reunião na favela. Essa reunião, às vezes dentro, às vezes numa igreja, às vezes num clube, a gente explicava o processo. A primeira atitude do presidente foi estabelecer uma taxa para os moradores para melhorar a luz. Ele cria uma taxa que não era barato, não lembro agora o valor, mas não era barato, para recuperar a cabine de luz, botar uma cabine nova, melhorar a potência aqui da energia elétrica, que todo mundo queria. Mas isso é um sacrifício muito grande. Além disso, ele começou a estabelecer uma taxa de lixo,
ele começou a cobrar diretamente dos moradores que não pagavam água, e então foi um processo muito difícil. Lá na Pedreira, eu acho que nós tínhamos uma coisa que era interessante, porque nós estávamos do lado da SEDAI, né? Do lado de uma elevatória da SEDAI, de onde se faz a distribuição de água para diversos pontos. Isso é um fator positivo, porque o excesso da água da SEDAI se permitia que as mulheres fossem lá e lavar roupa, né? Então a roupa era bem lavadinha, naqueles canos que saía um excesso de água limpa da SEDAI. Agora, a água que nós fazíamos consumo para o dia a dia, ela era de duas formas. Quer dizer, aquela famosa política da bica d'água, eu lembro de ter umas 3 bicas ao longo da estrada Botafogo, né, que é um dos limites da Pedreira. E tinha também nas casas, os moradores também aproveitavam muito a água da chuva, né? Então todas as casas com telha, tinha suas calhas, né, jogando água para um latão, onde se usava bastante aquela água na chuva. A água e a luz são 2 pontos que costuram a história de Santa Marta. Então, primeiro, uma favela que você tinha aqui nascentes. Santa Marta tem uma nascente de água potável no pico do morro. Você tem 2 minas d'água, que são águas salobras, que durante muitos anos mantiveram, né, sustentaram a população aqui. Não era água potável, mas as pessoas usavam para lavar roupa, para tomar banho e ferviam às vezes para beber. E por vezes a população, quando faltava água, era escassez plena, você entrava no terreno aqui do lado, que era a antiga sede da Embaixada da Inglaterra, né? A gente entrava pelo meio do mato para pegar água ali dentro também. Que é muito comum, na verdade, os moradores descerem para pegar água nas obras que estavam subindo no entorno da favela Santa Marta, que é esse bairro de Botafogo. Esse é um período que o bairro de Botafogo vai se transformando também. As casas baixas vão se transformando em prédios, edifícios, e isso é muito interessante, porque não só é o lugar que você ia buscar água, mas também é o lugar que você ia comprar madeira, comprar telhas para construir os barracos do morro. Que nos fornecia água era o pessoal da aeronáutica, de atravessar a Avenida Brasil para poder conseguir água para o nosso consumo. Era com lata na cabeça, entendeu? Ou arrastando os barris de madeira, que dava que trazia uma quantidade maior de água, né? E é assim que nós tínhamos água para o nosso consumo. A água era um poço, tinha várias nascentes, o Vidigal sempre foi rico de nascente. E para beber, eu lembro que a gente ia pegar perto do Hotel Vips, antes de ter o Hotel Vips, né? A gente pegava água lá no carrinho de rolimã, né? Vinha com aquele monte de lata de 20, e aquela água ali era para beber. E aí teve uma pequena reunião para discutir, ele falou que queria botar a água, depois discutir quem tomava conta, que era absurdo o Estado tomar conta. Eu falei, mas Estado, pior dá para o senhor, melhor dá para o Estado e tal. Fizemos uma assembleia grande, 73 participantes. Aí eu coloquei que tinha duas formas. Uma seria o seu Batista, que era o homem que queria botar água, botar com o dinheiro dele, cobrar uns 20% em cima, não só do material, mas também da água futura. E a gente tinha uma proposta que era dividir, escotizar em partes iguais e comprar o material junto. Eu imaginava que 3 meses resolvesse isso. Não foi possível, a Igreja Católica entrou no meio, prestou essa reunião na igreja, mas a igreja entrou no sentido também de ajudar financeiramente, não doar, mas emprestar, prestou uma parte do dinheiro. Permanecer na favela significa respeitar uma forma de vida que as pessoas construíram e que fizeram dali um espaço para poder se reproduzir a própria vida, reproduzir a sua própria família, de buscar o trabalho. A permanência numa favela ou numa comunidade, essa permanência significa a história da pessoa. Às vezes o poder público só analisa aquela família a partir da casa e não a partir da história. A história da gente é marcada porque ali foi criado os filhos. Todos nós temos um pouco a imagem da casa onde nós nascemos. Isso são coisas mais afetivas do que econômica.
Ali há um laço enorme de amizade. Você, quando mora muitos anos num local, eu vivi isso na pele, né? Porque eu vivi muitos anos ali naquele local. Durante 27 anos da minha vida, eu morei ali naquele local. E quando saímos dali, nós rompemos com a amizade, nós rompemos com o local onde eu estudei, onde eu morei, onde eu brinquei, onde tudo estava ali, estava ali. E isto ninguém indeniza. Ninguém indeniza a história da gente. As pessoas só indenizam as quatro paredes. E as quatro paredes não traduz aquilo que é a vida daquela família. Olha, cara, tem várias razões, né? Quer dizer, tem aquele que está lá porque não tem outro lugar para ir, e tem aquele que está lá porque acredita em mudança, no meu caso. Eu estou lá porque eu acredito que lá é possível mudar. Morar no Vidigal, continuar no Vidigal é a realização de um sonho, né? De estar aqui com a família, com os parentes, com os amigos, ter participado dessa luta, porque a pessoa participa da luta contra a remoção e sai, né? Até hoje, as pessoas falam assim, pretende sair do Vidigal? Eu falo, cara, eu acho que eu tenho um umbigo aqui enterrado aqui no Vidigal, porque eu não quero sair de jeito nenhum. Eu acho que hoje o governo não tem intenção de tirar aquele povo de lá, porque não é como na nossa época. Porque o que acontece? Nós estávamos dentro do centro da cidade. Nós enfeiávamos a cidade. Nós éramos estigmatizados pelo o preconceito de o turista não chegar no centro do Rio de Janeiro, não ir ao Maracanã, porque tinha que passar dentro da favela. Eles lá não incomodam. Entendeu? Incomoda no sentido dos pequenos roubos, da droga, das armas, mas eles não enfeiam a grande cidade. Então, o poder público não está preocupado em tirar aquele Zé Povinho de lá. Se a nossa convivência é boa, deixa eles aí. Mas eles querem moradia decente. Eles querem ter tudo que a cidade tem. Eles querem transporte, eles querem energia elétrica, eles querem saneamento básico, eles querem água nas suas casas. É um direito, né? Um direito. E isso tudo, pela lei orgânica do município, tem que ser cumprido, né? Mas, ultimamente, não tem acontecido, né? O prefeito prefere, a prefeitura prefere remover a comunidade toda, levar para os conjuntos habitacionais de periferia e a ter que fazer esses trabalhos na comunidade. Ficaria muito mais barato, né? Ele tem direito à terra, ele tem direito a sobreviver onde ele acha que onde é importante para ele, onde ele tem a sua barraca, tá? Como o Martins acabou de falar aqui, isso é uma coisa fundamental. Direito à terra, por que uma parcela da sociedade pode ter direito e outra não? Cadê o direito? Temos que ter o direito de igualdade. Então, tem o direito de permanecer sim, tá? Porque é o direito. E tem mais. Quando tem essa segurança, o morador também tem uma firmeza também muito grande de melhorar a sua condição de vida, de moradia. Porque quando o morador de favela, ele consegue, como a gente na própria Vila Aliança, né? Pegamos aquela casa, mas vimos que a família ia crescendo e que nós tínhamos que melhorar, então fomos fazer nossa construção, fomos construindo o nosso jeito, entendeu? E o morador de favela tem o direito de viver assim, tem o direito de construir sua casa, diante como ele achar de melhor para ele e permanecer na terra, porque a terra não tem dono. A terra do dono da terra tem que ser tudo, para tudo, a terra é ser para todos. E não uma parcela e outra não. Nossa ardente luta contra a remoção comoveu o mundo inteiro. Subo o morro para ter melhor visão, pois o favelado também é brasileiro. Tanto fez até que aconteceu. Conquistamos mais uma